Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. Hoje eu vou mostrar para você como fazer a soldagem de um circuito com placa universal. Você tem um projeto e quer utilizar placa universal? Nós fazemos a soldagem como? Com solda apenas ou utilizando fios? Essa dúvida surgiu entre a galera, então vamos mostrar. Deixe seu like, trazer várias dicas aí para você. Já se inscreva. Oferecimento, é claro, da Raiza, em raiza.com.br, você turbina o seu laboratório de eletrônica e nas suas compras por lá utilize o cupom WRKitsRaiza para 7% de desconto em toda a loja. Vamos para o vídeo de hoje, segura aí! Caso você não queira utilizar placa universal, eu recomendo o Altium Designer. Você pode utilizar aí a versão trial exclusiva para você, assinante WR Kits. Baixar hoje mesmo o software Altium Designer com mais de 35 anos de existência para você fazer simulações, análise 3D, gerar arquivos Gerber, fazer o seu layout profissional e integração com a Octopart para você pesquisar também componentes em tempo real e dê uma conferida no Altium 365. Todos os links aqui na descrição para você. Altium Designer, faça o download hoje mesmo. Para nos ajudar nessa tarefa de soldagem, eu vou utilizar a estação de solda WT1012 da Weller, que você encontra na Raiza. Então, caso tenha interesse, dê uma conferida. Tem vários modelos Weller, que são estações de solda excelentes para o seu trabalho profissional. Vamos configurar para em torno de 400 graus Celsius aqui de temperatura, já é uma temperatura legal para fazermos a soldagem na placa universal. Está aqui o amplificador de RF que vamos fazer a montagem. Ele utiliza um transistor MPSH10, que é específico para altas frequências. E estamos em uma configuração aqui em base comum. Então vamos iniciar soldando o dispositivo. Lembrando que esse transistor tem uma pinagem um pouco diferente. Eu já mostro para você na prática. E aí, cuidado para não se confundir. Quando for testar, sempre é bom consultar o datasheet. Vemos aqui mais 4 resistores de polarização. Um de carga aqui, 2 capacitores de acoplamento e um capacitor que estabiliza a tensão na base. No base comum, lembramos que o sinal entra no emissor e sai no coletor. Então a base é em comum entre a entrada e a saída do circuito. Como consiste um design de RF, eu vou utilizar esta placa universal aqui que eu já recortei de uma placa maior. E aqui vamos fazer o design do nosso circuito. Eu vou utilizar o MPSH10 como mencionado. E olhando ele de frente, nós temos uma pinagem que é base, emissor, coletor. Então tome sempre cuidado para adequar os pinos corretos quando você utiliza transistores um pouco diferentes ou que você ainda não trabalhou. De posse aqui de todos os componentes, nós vamos realizar a soldagem com vocês. Então a dica aqui é a seguinte: quando você utiliza um circuito analógico, especialmente designs de RF, solde os componentes bem próximos uns dos outros para diminuir as indutâncias parasitas e evite o uso de fios de ligação. Muitos me perguntam se eu utilizo estas placas universais fazendo a soldagem, fazendo as trilhas aqui com solda mesmo, ou utilizando fios de ligação. E a dica é essa: quando você trabalha com circuitos analógicos de frequência mais elevada, dê preferência para fazer as trilhas com solda ao invés de usar fios. Eu costumo usar fios de ligação normalmente quando eu faço esse tipo de design em circuitos digitais de frequência mais baixa, e 10 MHz para baixo. Tá entendido? Então vamos começar a soldagem aqui. Vamos utilizar obviamente solda. Talvez eu precise aqui de um apoio, sempre é bom em placas menores. Vamos ver se é necessário ou se apoiando diretamente aqui na bancada já funciona. Vamos começar limpando a ponta do ferro de solda, como já vimos em nosso curso de soldagem, aqui em parceria com a Raiza diversas vezes. O que é legal da Weller é que ela lhe dá a opção de utilizar a esponja vegetal aqui, umedecida, ou então você tem aqui essa malha de ferro mesmo para você ir limpando o seu ferro de solda. Vamos começar o trabalho aqui sempre de olho no diagrama esquemático. Eu vou começar com o transistor bem ao centro. Então nós vamos soldar os terminais aqui com o ferro de solda.
Depois disso, podemos cortar os terminais com alicate. Agora vamos soldar os resistores de base. Eu posso dobrar assim, desta forma. Vou pegar aqui o de 330K. Dobro desta forma aqui. E assim ele ocupa menos espaço na minha montagem. Eu consigo deixar bem próximo do transistor. Aqui nesse ponto eu posso fazer um corte no terminal e já dobrar ele para o lado da base do transistor, de modo que teremos já uma ligação aqui realizada. Depois disso, aplicamos a solda. E vamos repetir o processo para o resistor de 120K. Também destinado à polarização da base. O circuito está em andamento aqui. Depois que soldamos os resistores de polarização de base, podemos soldar o de emissor. Lembrando que o de emissor é ao centro aqui no MPSH, ele vai entre o emissor e o GND. Como esse de 120K vai para o GND, nós vamos soldar nesse lado aqui. Então você já pode ir observando isso quando estiver desenvolvendo. Novamente eu vou dobrar aqui, resistor de 100 ohms. Já vemos o nosso circuito se formando aqui, ó, com as linhas de solda mesmo. O próximo passo é o nosso resistor de coletor. Então é base, emissor, coletor. Esse aqui é o coletor. O de coletor vai entre o coletor e VCC. Por esse motivo, soldamos para esse lado aqui. O resistor de coletor é de 1K. Vou usar a mesma técnica aqui de dobrar ele para ocupar menos espaço. E vamos soldá-lo aqui. Agora vamos aos capacitores de acoplamento de 12 picofarad. Vamos começar com o capacitor de entrada. A nossa entrada é no emissor e ele vai conectado diretamente no emissor. Então, por esse motivo, eu posso conectá-lo diretamente aqui na parte superior. E assim eu consigo deixá-lo bem próximo ao transistor. Vamos ao capacitor de saída, que vai no coletor. Então eu vou soldar bem próximo também aqui, ó. Temos a nossa saída do circuito, eu posso fazer a ligação do resistor de carga. Então ele pode vir nesse ponto aqui para o lado do GND. Lembrando que esses dois resistores estarão a GND. Então por esse motivo eu conecto, soldo o resistor de carga nestes dois terminais aqui. De modo a juntar os GNDs, eu já vou aproveitar o próprio terminal desse resistor de carga e puxar para esse lado aqui. Vai facilitar bastante a junção de tudo com solda. E o outro vai na saída do circuito. O último componente é o nosso capacitor de base ali, para estabilizar a tensão da base. E está logo aqui, ó. Vamos soldá-lo aqui. E aí já temos uma ligação para GND também pronta. Ele fica bem próximo da base. Veja que conseguimos deixar todos os componentes bem próximos do transistor e próximos entre si. E depois do circuito concluído, o resultado é esse. Como podemos ver, nós temos as trilhas em solda mesmo. Eventualmente você pode utilizar os terminais, os próprios resistores para ajudar a completar aqui as trilhas do circuito. Também adicionei estes terminais aqui para facilitar, é claro, conectar a alimentação do circuito, a entrada e a saída do mesmo. Então isso vai facilitar bastante
o teste prático deste amplificador de RF. Mas é assim que fazemos uma montagem em placa universal, utilizando apenas solda, basicamente, para compor as trilhas. Como dito, eu indico esse tipo de design no caso de amplificadores, circuitos de RF, principalmente que vão operar em frequências aí acima de 10 MHz. É interessante você evitar o uso de muitos fios de ligação. É claro que tem circuitos digitais que você pode aí aplicar fios, no caso de trabalhar com até uns 20 MHz mais ou menos, quando você está trabalhando com a lógica digital. Aí tudo são casos de você ir criando experiência e analisando. Mas está aí o resultado, resta ver se o circuito vai funcionar como o previsto. Fiz aqui o setup de teste para validarmos o funcionamento, estou aplicando um sinal de 60 MHz, que é o valor máximo que eu obtenho aqui no gerador, e lendo a saída com o osciloscópio, que você vê ali no fundo do vídeo. Estamos alimentando com 8 volts o circuito. E aí está o nosso sinal de 60 MHz na saída do amplificador de RF. Como pode ver, o design deu certo e o circuito cumpriu o previsto. Está funcionando para o nosso projeto, para a nossa aplicação que desejamos utilizá-lo. Então tá aí, agora você já sabe fazer um design com placa universal. Esse foi mais um vídeo em parceria com a Raiza. Continue acompanhando, deixe aqui as suas sugestões. Não esqueça, estamos com o curso de PIC 18 em promoção, em breve tem eletrônica analógica, então fique ligado sempre aqui nos conteúdos. Bons projetos, aquele abraço e até o próximo vídeo.